Olá, amigos, sejam bem-vindos e vamos para a leitura do primeiro capítulo do livro Novas Mensagens. Esse livro foi psicografado pela Laide Silva, a mesma psicógrafa do mundo que eu encontrei, que foi o primeiro livro da série Luiz Sérgio. Esse é o segundo livro. Ele dá continuidade às suas mensagens aqui de uma forma um pouquinho diferente, vocês vão notar no decorrer dos nossos encontros. E vamos lá para o capítulo número 1, Paz Interior. E ele diz a seguinte frase, antes de começar a abrir o capítulo: procuremos manter a paz à nossa volta, usando a compreensão que já possuímos da eternidade de nosso ser espiritual. E ele começa: estive pensando se devia escrever ou se era prematura a nova seleção de ensinamentos. Entretanto, como devemos aproveitar o tempo e para que o material não se acumule, vou continuar a relatar aquilo que consigo aprender e que acho que pode servir para todos. Há coisas que aprendemos que só têm utilidade para nós, desencarnados. Outras podem servir para auxiliar a compreensão dos espíritos no estágio terreno. Para não errar por omissão, seleciono assuntos que considero úteis e escrevo anotações para redigir mensagens. O panorama da Terra, das sociedades que a compõem, é um vulcão em explosão, lançando pedras e material fumegante, alcançando tudo de maneira imprevisível. Como a era é de reajustes finais para grande parte dos espíritos, justifica-se esse panorama. Estamos falando de transição planetária, pessoal. Para uma pessoa que não tenha conhecimento, não seja esclarecida devidamente sobre o conteúdo das leis que regem o universo, pareceria o caos, o fim de tudo. Mas não é. Todos os conflitos de ordem material e moral que explodem nas sociedades são regidos por sábias leis que regulam os mínimos acontecimentos, de forma a não haver nenhum acréscimo desnecessário na agressividade nem na passividade do comportamento dos povos. As consequências estão previstas nos menores detalhes, e o que pode ser previsto como fim é o princípio de uma nova era. Não me refiro aqui à política interna e externa dos povos, mas às atitudes demonstradas pelas coletividades com os instintos em ebulição, tentando trazer melhores dias para a vida de seus participantes e não sabendo como consegui-los, usando a força das armas e, consequentemente, da destruição. Tentam reerguer o bem social de seu povo. Lastima-se ainda haver quem necessite provar essas amargas experiências para aprender na escola terrena. Como a evolução se verifica em escala sempre ascendente, o espírito que se faz através do sofrimento, o aprendizado que se faz através do sofrimento fica gravado no espírito, para ser considerado quando o silêncio do túmulo o acordar para o exame da consciência do ser espiritual. Lembre-se que tudo que nós fazemos, absolutamente todo o bem que fizermos, todo o mal que fizermos, todas as nossas pequenas, grandes ações, elas ficam gravadas na nossa consciência. Logo, irá sofrer ao considerar os terríveis tormentos e as dolorosas consequências dos atos de violências praticados com a intenção de trazer reformas positivas para a sua sociedade. Então vejam, às vezes a gente pensa que é para um bem maior, mas está usando da agressividade? Está usando de violência? É isso que Luiz Sérgio está questionando aqui nesse capítulo. Aí você pode pensar, mas a pessoa estava querendo um bem. Sim, a intenção pode ser positiva, mas sua consciência irá o cobrar por ter usado de tamanha agressividade. É isso que ele está querendo dizer. Vamos continuar.
A agressividade diminuirá dentro de sua potencialidade à medida que se cooperar com as leis para que a evolução se processe. Os meus irmãos estarão pensando, na maioria, que, embora saibam de tudo isso, nada poderão fazer contra a avalanche de acontecimentos que envolvem a humanidade, que muitas vezes os alcançam sem que a isso possam impedir. Certo, vamos trabalhar para o equilíbrio da Terra. Como? É fácil, mas é necessário confiança e persistência. O que Luiz Sérgio está querendo dizer aqui é que às vezes nós vemos determinadas situações que consideramos injustas e acreditamos que precisamos para que melhore-se a situação para todos de forma geral, precisamos ser taxativos, punitivos, precisamos ser violentos, agressivos. E é isso que ele está falando, não é necessário disso. Quando você confia, você sabe que há uma ordem nesse caos, que a espiritualidade não erra, que a espiritualidade coloca a medida que precisa colocar para aquelas determinadas situações, para que as pessoas façam seus reajustes. E quando se confia nisso, você está colaborando para a proteção da Terra. Eliminemos a violência do nosso meio ambiente, isto é, façamos o possível para terminar com a nossa própria agressividade. Procuremos manter a paz à nossa volta, usando a compreensão que já possuímos da eternidade de nosso ser espiritual. Após alcançarmos nossa tranquilidade interior, vamos transmitir aos nossos amigos essa mesma paz. Usemos, ou melhor dizendo, poderemos usar, mesmo os encarnados, o poder de transmissão mental, vibrando em termos de entendimento, de paz, de compreensão absoluta, da necessidade alheia de encontrar calma interior. Nada se conseguirá em pouco tempo, porém, a ação contínua e constante imprimir-se-á no espírito que a recebe, impregnando-o na conduta pacífica que lhe desejamos. Aos poucos, irá descobrindo as vantagens de se manter em equilíbrio, mesmo nos acontecimentos ou circunstâncias mais difíceis. Saberá resolver seu próprio processo, ou melhor, aí ele coloca entre aspas, metabolismo psíquico, seu metabolismo psíquico e espiritual. Eu não sei se vocês se lembram, Luiz Sérgio fala disso no livro que a gente leu anteriormente, desse metabolismo psíquico. A gente cuida do nosso metabolismo, né? Nossa, tenho um metabolismo acelerado, não consigo ganhar massa, tenho um metabolismo parado, preciso trabalhar para deixar ele mais rápido. A gente fala isso quando tem um desequilíbrio. E o Luiz Sérgio, ele fala desse mesmo metabolismo psíquico e espiritual, né? Precisamos mantê-lo em equilíbrio. De forma a evidenciar reações concitantes à solução de problemas que o irritariam. Sim, saberá resolver. Vou voltar um pouquinho na frase para que fique fácil de se entender. Saberá resolver seu próprio processo, ou melhor, seu metabolismo psíquico e espiritual, de forma a evidenciar reações concitantes à solução de problemas que o irritariam, de forma a eliminá-los sem impactos e sofrimentos. E aí ele pergunta: é difícil a explicação? Claro, se não meditarmos bastante nas lições que lemos, não poderemos aprender as entrelinhas. Aquilo que não pode ser explicado por palavras, mas deve ser despertado por elas e gradativamente captado pelo leitor estudioso. Então, se você não entendeu, volta o vídeo depois, assiste, reassiste. As palavras traçam uma rota. Seguindo-a, é que se vai descobrindo o verdadeiro significado de cada termo colocado no ensinamento, dando-lhe o verdadeiro sentido. Então ele está falando, não adianta só ler, não é para trazer para cá, é para trazer para cá, para as nossas ações. Far-se-á uma nova... Ih, gente, me perdi, só um minutinho.
far-se-á uma nova concepção paralela ao termo ou frases explicativas que introduzirá a interpretação condizente com quem deseje seguir o caminho da espiritualidade. Quando dizemos que a pessoa deve ter confiança e ser tranquila, sabemos que muita gente não faz ideia do que isso seja. Muitos dizem que têm fé, porém, quando divisam algum imprevisto, correm desesperados atrás de rezas que desviem o mal que poderá alcançá-los. Se tivessem fé, ao sentirem-se em perigo, baixariam suas frontes e diriam ao Senhor que fizesse de acordo com sua vontade, cientes de que estariam sendo velados incessantemente pela bondade divina, que jamais os desampara. E, no alvoroço das várias atividades a que estamos sujeitos, sempre que participamos da vida, jamais o nosso coração bateria descompassado pela angústia, exaltação ou medo. Jamais a ira o atingiria o âmago de nosso ser. Tranquilamente encararíamos todos os acontecimentos decorrentes de nossa atuação na sociedade como fatos absurdamente normais. Se não fossem de nosso agrado, procuraríamos descobrir novas formas de agir em perfeita concordância com o nosso eu, que prevenissem as consequências desagradáveis que desejássemos evitar. Então ele basicamente está falando que nós mesmos criamos algumas consequências desagradáveis, né? Como vem nosso bem-estar, nossa paz interior depende de nós próprios. Aquele que houver conseguido seu equilíbrio é um grande agente de paz no seio da sociedade em que vive. É um baluarte firme que amparará as criaturas nos altos desígnios da sabedoria maior, que impele a humanidade para o cume de uma evolução mais aprimorada, evitando que caiam nos desvarios das violências destrutivas. Os que acharem difíceis minhas palavras, perdoem-me. Dessa vez não soube escrever de maneira mais simples. Não digam que estou sofisticado. Abraços a todos os amigos. Aqui estarei sempre trazendo ensinamentos. Agradeço a todos os que me auxiliam. Um dia contarão também com meu auxílio. Mensagem de 11/4/1975. Olha que mensagem bonita, né? E vamos então para o segundo capítulo. Preparo reencarnatório. E aí, eles sempre trazem um trechinho do capítulo, né? Uma frase. Uma pequena observação. Quanto mais importância tiver a missão, maior será o preparo e a responsabilidade do espírito. Vamos para o capítulo. Ainda há pouco ouvia pequena divagação de um espírito amigo que sonhava em viver em longas estradas caminhando em busca de almas errantes para cambiá-los ao caminho luminoso das altas realizações. Ao vê-lo assim, lembrei-me da lição do mestre: se quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Sábio ensinamento. Ao ver o amigo sonhando, acerquei-me dele, dizendo-lhe que captara as imagens mentais que emitira e lhe aconselhei: se queres seguir este caminho, o que te impede de fazê-lo? Citei-lhe aquelas palavras do Evangelho. Então o amigo pensativo disse-me que iria cuidar de concretizar seus ideais. Esse fato me fez lembrar de uma explicação que tivemos há algum tempo, numa conferência que assistimos e achei que o assunto serviria de tema para uma mensagem. Por isso, resolvi escrevê-lo. Quando um espírito sente vontade intensa de cumprir certas tarefas, por achá-las sumamente agradáveis e dentro de si sente enlevo ao pensar nelas, procura, como é natural, outros afins para trocar ideias. Estas são criaturas que já passaram por experiências semelhantes a que o espírito deseja e podem transmitir-lhes proveitosos ensinamentos práticos.
capaz de pô-lo a par das dificuldades e alegrias que a missão poderá proporcionar-lhe. Embora cada qual dê seu cunho próprio às interpretações que transmite, sempre é possível obter uma ideia geral da tarefa que se pensa executar. Em seguida, procura contato com mestres ou mentores especializados nos estudos dos reencarnantes. Para se fazer uma consulta desse tipo, age-se de forma parecida com as que usamos na Terra para se fazer um exame médico. Marca-se a data e, no momento aprazado, comparece-se à entrevista. O mentor encarregado faz uma porção de perguntas elucidativas, que parecem banais, mas de acordo com as respostas dadas, a ficha vai sendo preenchida. A entonação, a luminosidade, o brilho e 1000 outras coisas influem no teor da resposta. O espírito, ao dar a sua opinião ou explicação, ou apenas uma informação, usa a energia canalizada pelos seus sentimentos. Se de fato estiver imbuído de grande tendência a executar a tarefa pretendida, sua aura esplenderá de uma forma e cor. Se ainda não está bem certo do que deseja, será outra projeção de aura. Olha que coisa linda, vocês conseguem imaginar isso? Então aqui ele está contando que se um espírito tem um desejo de fazer uma missão, de fazer uma tarefa, ele marca um horário com o mentor e ele responde algumas perguntas que parecem bobas, parecem banais, mas que essas perguntas, através dessas perguntas, o mentor, aquela equipe ali, eles veem a cor da aura que resplandece esses sentimentos que ele tem quando ele fala do assunto, e a partir daí eles veem qual é o interesse real desse espírito. Depois de todos os informes iniciais anotados, será marcada outra data para a nova entrevista. Nesse espaço de tempo são estudados pormenores da vida do espírito. O que observam não é do meu conhecimento. Sei que nenhum deles é despedido logo no início, antes de um estudo acurado de sua personalidade e resgates. Quando me refiro à personalidade, desejo expressar soma de características psíquicos que o espírito evidencia. Após o atento estudo, volta o espírito para outra entrevista. Levam-no então para uma câmara, onde ele vê seu próprio retrato ou individualidade, vivendo algumas cenas de vidas pregressas, concordando com as tendências que ele diz possuir ou discordando delas. Se as vidas anteriores foram um preparo cujo exercício delas facultou o espírito a adquirir aptidões favoráveis ao desempenho da atividade que ele deseja exercer, então vai ser consultado o registro kármico. É preciso observar que o espírito solicitante coopera na busca feita pelo mentor para descobrir se de fato está em condições propícias ao exercício do mandato pretendido. É realmente uma sessão muito séria, na qual se lê o registro. Só chegam nessa fase os que possuem condições positivas para conquistar a missão almejada e o novo aprendizado na Terra. Ao estudar o karma, muitos espíritos se entristecem, pois muitas vezes, por causa de incidentes aos quais não deram importância no passado, são obstados de requerer a missão desejada, por terem resgates imperiosos a cumprir, não condizentes com o que eles anseiam. Na maioria dos espíritos, a maioria dos espíritos não consegue passar dessa última entrevista e, cabisbaixos, retornam ao aprendizado das leis comuns da reencarnação, buscando outros ideais para se firmarem e prosseguirem na sua ascensão. Porém, se o passado do espírito que pleiteia a missão já lhe deu base para executá-la, e se nada há de negativo a acertar, ele seguirá adiante e as próximas entrevistas serão de ajuste dos detalhes exigidos pela tarefa. Pronto.
Pronto o plano geral, o espírito é encaminhado para estudo apropriado de todos os meios que irá dispor para bem desincumbir-se do seu propósito. Então vejam que eles estudam primeiro as intenções do espírito, depois eles vão analisar as vidas, como ele falou, né, os caracteres psíquicos que são a personalidade desse espírito, e depois suas vidas, né, o que eles precisam ainda reajustar, o que não precisam, e por aí vai. Vamos seguir. Até então foi feita com ele uma triagem. Agora ele irá para a universidade cursar a matéria ou matérias que precisa aprender até julgar-se apto. É nesse ponto que ele precisa dispor de muito boa vontade e de grande capacidade de observação e aplicação no trabalho. Essa fase é mais ou menos longa, dependendo do espírito e da importância do que pretende realizar. Quando tiver merecido a confiança de seus preparadores e conseguir licença para estabelecer o plano de seu renascimento, torna a rever seu passado e, dependendo das condições emocionais, psíquicas ou mesmo físicas, cita-se a conveniência deste ou daquele grupo capaz de encaminhá-lo. Então vejam, aqui estamos falando de um espírito que quer reencarnar para cumprir determinada missão, tá? Então esse espírito ele passa por essa consulta que a gente falou, depois as vidas dele são analisadas, se ele tem outras coisas a reajustar, às vezes ele não pode cumprir com esse desejo de ir para essa missão, ele tem que ir lá e reajustar o que ele precisa reajustar, senão ele é liberado para essa missão. E aí ele parte para preparar seu planejamento reencarnatório. A partir daí é escolhido um grupo que é capaz de encaminhar esse espírito. Vamos seguir. De acordo com as afinidades recíprocas, o espírito aquece de tomar corpo no seio de determinado núcleo familiar. Ele mesmo, com o auxílio de superiores, faz contato espiritual com a família, procurando orientar seu renascimento. No momento propício, após fazer intimamente seu ato de fé, é conduzido ao reencarne pelo grupo que o preparou durante todo o tempo. Daí em diante, correrá por sua conta o resultado da missão a que se propôs. Que lindo, né? Muito bonito. E Luiz Sérgio continua. Uma pequena observação. Quanto mais importância tiver a missão, maior o preparo e a responsabilidade do espírito. Para pequenos trabalhos isolados ou de colaboração com outros espíritos com missão mais ampla, o preparo é relativo à envergadura da tarefa. Muitas vezes é breve, porque ele já possui qualificações para exercê-la. Infelizmente, muitos não conseguem passar da segunda entrevista. Outros, no decorrer do preparo, quando cursam a universidade, desistem por não sentirem realmente tendência para o trabalho e acabam optando por uma revisão nas leis da reencarnação, firmando-se em outra escolha posteriormente. Como veem, não é fácil o espírito preparar-se para uma reencarnação. É por isso que devemos prezar a vida e o corpo que tivermos, porque até consegui-lo, muito esforço foi despendido por nós e por nossos companheiros. Perdê-lo inutilmente é o mesmo que esbanjar da dádiva que nos foi feita. Talvez mais adiante precisemos mendigar. Boa noite, sou Luiz Sérgio. Vim atendendo ao assunto do momento em casa da prima. Lembre-se, a Alaide é prima do Luiz Sérgio. O do renascimento de um espírito, que provavelmente terá passado por todas as fases preparatórias aqui mencionadas. Disse provavelmente porque há espíritos que não possuem autonomia, sequer para desejarem reencarnar, e suas voltas à carne são compulsórias. Suas vidas são traçadas à revelia de sua vontade, por imposição do karma. Tem uma notinha aqui que diz:
Alguns dias após o renascimento dessa mensagem, nasceu uma neta de Alaide, a médium. Por isso que ele explicou, por causa da Alaide, sobre o processo reencarnatório. Fofo, como sempre, né? Mensagem de 22/4/1975. E terminamos hoje, aqui no capítulo 2. Voltamos na próxima semana. Hoje, sem muitas explicações. Muito bonito. Pensemos no que Luiz Sérgio disse, tanto sobre a paz interior, sobre combatermos a nossa própria violência, como também no processo reencarnatório, na dádiva da vida, como devemos agradecer, ser gratos por estarmos aqui. Trabalhamos muito para isso e nossos amigos do plano espiritual, talvez nossos mentores também. Espero que vocês tenham gostado. Vejo todos vocês na próxima semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus.